Olá, pessoal. Eu, Marcelo Guedes, estou aqui mais uma vez no nosso COBcast, na feira incrível do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, várias confederações misturadas aqui, 2024, trazendo grandes ventos de vitória, mesmo porque as últimas Olimpíadas o Brasil arrebentou, né? Foi a melhor participação brasileira da história das Olimpíadas. Mas Olimpíadas não se faz só no verão, né? Olimpíadas também se faz no inverno e nós temos aqui um dos nossos representantes. Eu tô aqui, gente, de verdade, prestem atenção, porque eu estou com um medalhista olímpico aqui, Zion Betônico. Seja bem-vindo, meu amigo. Que honra poder te entrevistar. Obrigado, é meu prazer. Legal. O Zion foi campeão olímpico nas Olimpíadas da Juventude de Inverno em janeiro desse ano, né? No começo do ano. Qual a cidade na Coreia do Sul? Eu até vou me arriscar a falar, mas eu acho que eu vou errar. Gangwon-gim. Quase. Gangwon. Falam Gangwon-do lá na Coreia, porque tem províncias, né? E coloca o do no final ou o nome da província. Então que legal. Gangwon-do. Gangwon-do. É isso. E o Zion, ele representa a CBDN, que é a Confederação Brasileira de Desportos na Neve. Ele pratica o esporte snowboard, né? Que é aquela prancha em cima da neve que faz várias manobras. Difícil, quase, né? É. Não, quase. Conta mais pra mim. Então, eu pratico snowboard e a modalidade dentro do snowboard que eu pratico é o border cross, que é mais corrida. Nas manobras, é velocidade a parada, então. As manobras que você tá pensando é o freestyle, que aí que são truques, pulando nos pulos grandes. Tem pulo na minha modalidade também, mas o objetivo é passar por cima o mais rápido possível. Essa que eu falei, essa da manobra, também é uma modalidade nas Olimpíadas de Inverno. Também. Mas a sua, a gente pega mais velocidade. Então você sobe lá na montanha e desce montanha. É, uma corrida. São 4 juntos descendo ao mesmo tempo. Isso aí. Então, conta mais pra mim, como é que você encaixou nesse esporte, encontrou esse esporte na sua vida? Então, comecei com meu pai me levando lá pra fora, em férias normal, assim, fim de ano. E a gente conheceu essa cidade maravilhosa nos Estados Unidos, que chama Snowmass. E, peguei. Que idade você tinha, mais ou menos, quando você começou a... Uns 7 anos, eu diria. Foi o primeiro contato que você teve? Isso. Comecei no snowboard. Comecei no esqui, na verdade. Porque não tinha nenhum instrutor dando aula para criança tão nova de snowboard, assim. Não deu certo. E aí, na próxima temporada que eu voltei, eu queria ir pro snowboard, porque meu irmão tava no snowboard. Seu irmão mais velho, né? E ele também, por falar do seu irmão, ele também é esportista, né? Ele também pratica o mesmo esporte que você? Sim, eu correndo atrás dele, ele tá muito na minha frente. O Noah tá competindo, na verdade, amanhã ele faz uma etapa do circuito, a Copa Sul-Americana, lá no Chile. Eu tive que voltar, que eu tô com uma lesão no pé, mas ele vai estar lá competindo. Que legal. E você já está no próximo passo, né? Porque você foi medalhista olímpico, ficou em terceiro lugar, né? Na prova que aconteceu na Coreia do Sul, não vou me arriscar na cidade. Sim. Mas a partir de agora você já vai para o profissional, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa transição entre a juventude, né? E essa parte do profissional. Então, na verdade eu já estive no profissional pelos últimos 3 anos. Depois dos 15 você já pode participar da FIS, que aí são competições open, é tudo aberto para a idade e já é considerado profissional. Aí, desde os 16, eu já tive competindo em mundiais, com nenhum posicionamento bom, mas ganhando experiência em pistas que o nível é muito mais acima, sabe? E toda pista é feita diferente. Então, você tem que ter... Porque assim, é o esporte. São modalidades diferentes? Não, assim, as pistas? não. É a mesma modalidade, só que com pistas... Então, porque toda montanha é diferente. E aí eles fazem a pista com a acessibilidade que a montanha dá para fazer. Algumas são mais rápidas, algumas são mais lentas, mais íngremes. E a gente pode fazer talvez uma analogia até, por exemplo, a Fórmula 1, que tem várias pistas diferentes. Exatamente. A mesma coisa no snowboard também, tem várias pistas diferentes. E aí eles conseguem fazer muitas coisas, porque dá para colocar qualquer tipo de obstáculo, de pulos, de transições entre curvas. Deve ser uma aventura isso, cara. E como é que foi a evolução de você, de menino, né? Aprendendo, fazendo todas... não sei se tem curso disso, mas eu acho que deve ter treinos do local onde você começou a aprender, até você entrar nessa parte de esporte mesmo, sabe? De competição. Como é que foi essa transição para você? Foi muito natural, porque meu pai foi competidor, ele fazia motocross
quando ele era mais novo. Aí, morando lá nos Estados Unidos, que eu passei 2 temporadas lá, morando e estudando nos Estados Unidos, eu treinava em um time que chamava AVSC, lá em Snowmass. E nesse time, eles sempre como que fala host? Host é... Eles sempre São... faziam competições para quem quiser, regionais, assim, de todas as modalidades de snowboard. E aí eu sempre participava, assim, não era nada tenso, era só com a galera do meu time que eu conhecia e tudo mais, competindo ali. Então foi muito natural. E aí meu pai viu que a gente gostava de competir e sempre teve essa competitividade nele também, e aí ele dirigia a gente pelo país inteiro, levando a gente de competição em competição desde novo. Pai babão, né? Que quer ver o filho evoluir cada vez mais, né? E quais são as expectativas próximas para o futuro? O que você pensa em relação ao esporte? Continuar nessa toada de praticar, de ir atrás de outros campeonatos? Como que funciona na sua cabeça esse próximo passo? O próximo passo agora é as Olimpíadas não de verdade, porque na juventude também é de verdade também, mas, né? Mas a profissional, claro, né? Aquela que correr transmite em todas as emissoras. Vai ter agora na Itália, em 2026, a próxima etapa. 2 aninhos, hein? Tá chegando. Então, mas eu não tenho expectativa de vencer. E se eu vou competir, eu quero ser competitivo. Então, eu diria que ganhar seria 2030, com mais 6 anos de treino e preparação. Não, de verdade, ouvindo isso de você, me dá uma alegria absoluta. Porque, poxa vida, ganhar, você tem essa mentalidade vencedora. Isso é muito legal. Você quer chegar lá, não é só para... o Brasil tá aqui, porque já é muito legal. Só do Brasil já estar numa Olimpíada de Inverno, porque vamos lá, eu tenho 37 anos. A gente começou a ouvir sobre Olimpíadas de Inverno há pouco tempo. Eu, quando era moleque, quando tinha, sei lá, a sua idade, 18 anos, 15 anos, não passava na TV, não tinha nada de Olimpíada de Inverno. Eu nem sabia que existia. Eu comecei depois de velho a entender e ver, né? Então, ouvir que o Brasil pode, porque isso depende, é muito mental, né? Isso é muito psicológico, mas ver que a gente pode, daqui 7 anos, tá brigando na cabeça ali, brigando por uma medalha de bronze, de prata, de ouro, é incrível, me traz uma alegria imensa. Obrigado. Então esse é o seu objetivo. Sim, para mim não tem nenhum motivo concebível de competir se não for para ganhar. Eu não tô aqui pela experiência, eu quero ganhar. Quer ganhar, né? É o bichinho que pica da vitória, né? Sim. E como é que foi, inclusive, ganhar essa medalha de bronze lá nas Olimpíadas da Juventude? Como é que foi a sensação? Sei que é difícil, mas tenta aí. Como é Claro. Bem na hora que eu cruzei a linha de chegada, foi pura decepção por estar saindo em terceiro. Que eu já tinha treinado com os 2 que saíram na minha frente e ganhado deles. Nessa própria pista antes da competição. Então, na minha cabeça, estava ganho, mas outro menino me derrubou na primeira etapa da competição, que foi... Te derrubou como? Então, porque larga todo mundo junto, e aí saindo da largada, antes do primeiro pulo, vindo antes da primeira curva, era um gap bem alto assim, e saindo daqui, ele tentou fazer um setup para entrar na curva mais aberto, sabe? E eu tava do lado dele, aí nesse setup que ele fez, ele bateu na minha prancha e a gente se embolou no ar, caindo. Os 2 caíram. Então. Perdeu tempo. Eu caí errado, assim, caí mal, e era 5 etapas de round robin para qualificar para a final. Então, eu me machuquei, fiquei com muita dor nas costas, com o braço estranho, e fiquei em terceiro nessa descida. Aí eu sabia que tinha mais 4 etapas de round robin, e de ficar em terceiro nessa, eu teria que ganhar todas as outras para qualificar para a final. Aí ficou mais difícil. Mas eu sabia que eu ia. É só que isso atrapalhou, e eu continuei largando por último. Eu estava com um pull fraco, não estava conseguindo fazer força com o meu core, que eu pressionava aqui, eu respirava fundo e doía muito as costas. Nossa, aí imagina a dor disso, competindo ainda. Então. Eu nem falei nada para ninguém, fingi que estava bem. Você foi indo... Mas eu estava largando atrás e só passando no meio da prova. Uhum. E na final, infelizmente, aconteceu a mesma coisa que aconteceu nessa primeira. Eu ganhei as próximas 4 para chegar na final, mas aí na final mesmo, eu estava largando atrás, fui passar um menino logo antes da subida, depois da 4ª curva da pista, e ele caiu na minha frente. E aí a gente se embolou na subida e eu fiquei bem atrás dos outros 2. Ele caiu sozinho e não deu tempo de você desviar. Isso, que eu estava muito perto para passar. E aí foi logo antes de uma subida, eu perdi muito a velocidade assim e fiquei para trás do primeiro e segundo.
Aí quando eu passei foi decepção. Mas comecei a escutar o grito da galera brasileira toda que tava lá. Pô, pilhadaça, feliz pra caralho. Eu falei, não, então foi bom. Terceiro, então foi bom. E aí descobri também que tinha sido a primeira medalha em um jogo de inverno, né, pro Brasil. E isso foi... É que eu não vou falar um palavrão, mas foi incrível, cara, de verdade. Você levar o nome do nosso país... eu fiquei feliz. Parabéns, de verdade, é um grande privilégio poder ouvir essa história pessoalmente de você. Né? Eu fiquei aqui imaginando, onde eu consigo assistir, inclusive, para poder ver como é que foi. Então, isso foi um absurdo. A prova é muito difícil de ser filmada, porque é uma pista enorme, mais de 1 quilômetro de comprimento, cheio de pulos e curvas, indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e não filmaram. Foi filmado só pela galera que estava lá embaixo, assim, pela câmera, celular, mas não teve streaming, não foi recorded. Não tem problema. Eu tenho os vídeos, se você quiser. Eu quero ver, mas não tem problema. Eu vou ver você nas Olimpíadas de Inverno trazendo uma medalha para o Brasil. Pode ter. Eu profetizo aqui no COB, nessa feira incrível aqui, Zion Betônico. Você viu que eu pus uma entonação, né? Vai trazer uma medalha olímpica pra gente nas Olimpíadas de Inverno. Tenho certeza. Tô profetizando aqui, ó. Grava isso daí, viu? Tá bom? Tá gravado já, né? Zion, obrigado, cara. Que legal poder conversar com você. Eu queria que você desse um recado final para as crianças que têm interesse em fazer o esporte, para o pessoal que quer saber mais. Então, pode olhar para aquela câmera ali e fala mesmo assim, como é que eu faço para poder ter mais acesso à CBDN, acesso ao snowboard, acesso às Olimpíadas de Inverno? Então, para brasileiro, a neve mais perto vai ser Chile e Argentina. Você consegue andar e praticar isso com... tudo que você pode querer vai ter lá e é muito mais acessível, mais barato. É um esporte muito caro, para ser realístico, mas se você quer praticar, vir de férias, lá seria o lugar mais fácil. E para alguém que quer levar isso como esporte, cara, por favor, segue a CBDN, entre em contato com eles, que o apoio que eles te dão vai ser maior do que você pode imaginar. Zay, aperta minha mão aqui. Obrigado. Eu que agradeço, irmão. De verdade. Que honra e privilégio poder conversar com você. Nossa, daqui uns anos, meu Deus. E ó, tá gravado, hein? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela participação, por vocês estarem aí com a gente. COBcast chega ao fim. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.